Olá, saudações, muito bem-vindos. Vamos à nossa aula hoje para trazer uma nova perspectiva, um novo olhar para a sua prática, que vai ser a aula dos dristis, os pontos focais. Tá? Na prática do yoga, a gente está trazendo uma consciência para todo o corpo, né? Para todos os setores da nossa realidade ali. E os olhos são partes fundamentais, claro, da nossa maneira de ver o mundo e também para o nosso processo de concentração. Imagina a quantidade de informação que a gente capta do mundo exterior e é processado pelos nossos olhos, é grande parte do nosso entendimento do que é a realidade, do que é o mundo aí fora, né? Então, quantas distrações nós temos também quando nós estamos tentando fazer um movimento introspectivo, trazer um olhar interno, né? Então, durante a prática de yoga, nós temos alguns pontos específicos nos quais nós direcionamos o nosso olhar para trazer foco e atenção. Então, os drishtis, eles vão ajudar nesse processo nosso de introspecção, de se concentrar melhor, de trazer uma atenção mais direcionada para a mente e também vão ajudar na nossa direção de execução de cada postura, né? Porque o corpo ele vai seguir a direção do olhar, né? Então, quando a gente olha na direção certa, o corpo vai na direção correta para se aprofundar na prática de uma maneira mais natural, né? Então, além disso também, nosso sistema nervoso, nossos olhos fazem parte do nosso sistema nervoso, né? A gente capta a informação da luz e transforma ela em impulsos eletromagnéticos, que isso é processado pelo nosso cérebro e faz com que a gente tenha esse entendimento da realidade, né? Então, existe um estímulo constante no nosso olhar que reflete na nossa maneira de sentir e se relacionar com as coisas, no nosso próprio sistema nervoso, né? Então, esses exercícios oculares também, que são além de exercícios oculares, são pontos focais que nos dão uma direção. Você também fazer o enganjamento dos olhos, né? Trabalhar constantemente essa musculatura ocular, vai trazer um estímulo para o sistema nervoso. Então, esse trabalho com os pontos focais também ajuda muito na nossa administração do estresse, da própria depressão, né? Em casos de depressão, e vai trazer um desenvolvimento da nossa capacidade de concentração, logo entrar num estado de meditação mais natural, ajudar as posturas para irem na direção correta e se aprofundar na direção correta, para o corpo seguir o movimento perfeito e no nível mais energético e espiritual vai estimular também o nosso Ajna Chakra, né? O nosso, vamos dizer assim, a nossa camada de percepção, aonde acontecem as coisas mais intuitivas, né? Mais sublimes dessa realidade. Então vamos lá. Existem basicamente alguns pontos, né? Muda muito, entre 7 ou 9 pontos, 15 pontos diferentes que a gente pode olhar, né, para a nossa prática. Eu vou trazer aqui uns que são fundamentais para a nossa execução de asanas, né, para você ter esses pontos em mente toda vez que você for praticar, além dos alinhamentos, além da sua respiração, trazer a direção correta vai fazer com que você tenha uma capacidade de analisar todos os seus alinhamentos com muito mais precisão, porque agora você não está captando essas distrações ao redor. Então, com a mente focada, com os olhos focados, a mente se aquieta, então tudo fica mais perceptível.
na sua realidade interior. Então, uma ferramenta também dessa particularidade, desse conceito descrito por Patanjali, Pratyahara, né? Quando a gente está se desenganjando os nossos sentidos do mundo exterior, trazendo uma observação para o nosso mundo interior, os movimentos internos. Então vamos lá, os nossos pontos focais, todos eles fazem muito sentido, né? São bem intuitivos e lógicos, né? Então é fácil de a gente integrar agora. Mas, por exemplo, um exemplo de drishti, quando a gente fica olhando, né, para o sol no amanhecer ou no pôr do sol, né? Quando a gente olha, quando o sol está na direção do nosso olhar e a gente fica ali, né, fazendo uma concentração do nosso olhar no sol, por exemplo. Isso é descrito também nos textos antigos de Hatha Yoga, como um dos pontos focais que estimulam a nossa glândula pituitária e a hipófise, que são responsáveis por administrar os nossos hormônios e processamentos que acontecem em todos os nossos órgãos. Olha isso. Uma administra o nosso metabolismo e a outra ajuda a liberar a melatonina, que é o hormônio responsável pelo nosso descanso, nosso sono à noite. Esse estímulo da luz do sol direta ali numa direção com o seu olhar faz com que a gente tenha essas glândulas estimuladas. E, sem dúvida nenhuma, contemplar esse momento da natureza é um momento muito inspirador, né? Onde dá um refresh energético para a gente, sem dúvida nenhuma. E é um tipo de driste. Da mesma maneira, trazer e você concentrar a sua atenção, o seu foco por um longo tempo na lua ou em estrelas, né? Isso são práticas de dristes do Hatha Yoga tradicional também. E bem desenvolvido pelo mestre Patabi Jois na sequência de Ashtanga Vinyasa, nós temos estes pontos focais. Um ponto, começando aqui no topo do nariz. Como eu falei, vão ser bem intuitivos. Olhar na ponta do nariz. O olhar na pontinha do nariz, quando a gente traz a atenção do olhar no ponto focal na direção da ponta do nariz. Bem clássico a gente vê aquelas imagens do Hatha Yoga, né? A galera quase vesguinha olhando para a ponta do nariz, né? Bom, quando a gente começa a praticar os drishtis, a gente vai fazer junto uma prática bem simples para integrar tudo isso aqui, tá bom? Mas no início é bem comum que você sinta um certo desconforto, porque a gente acaba, como não está muito acostumado a fazer esse exercício ocular, a mobilizar essa musculatura com uma maior intenção, às vezes a gente acaba gerando muita atenção e no início dessa prática com dristes, você pode sentir um certo desconforto, principalmente se você está criando muita atenção ali. Então, o olhar na ponta do nariz é um olhar suave nessa direção, mas com o tempo a gente vai integrando essa prática com mais naturalidade, tá bom? Isso ajuda, esse olhar ajuda a gente a concentrar a mente e facilita as posturas de balanço sobre os braços e as posturas de posições em pé. A gente chama isso em sânscrito de Nasagradrishti. Nasagra. Então nós temos o ponto focal. Deixa eu botar aqui o bonito, aqui, os pontos focais. Drishti. Drish vem do sânscrito, né? Drishti é a palavra sânscrito para olhar. Drish é um olhar.
os pontos focais. Então, na pontinha do nariz, no espaço entre as sobrancelhas, espaço entre as sobrancelhas, Brumadia Drishti. Esse espaço entre as sobrancelhas também bem fácil da gente identificar nas fotografias de yogis, né? Quando a gente vê eles trazendo o olhar entre as sobrancelhas. Também ajuda muito a estimular esse nosso chakra aqui, todas essas nossas glândulas e conduz, né, traz um senso de estabilidade e de poder pessoal quando a gente começa a trabalhar aqui essa concentração. Muito utilizado nas meditações e se trata de uma técnica avançada do Hatha Yoga também, que é um mudra. É como se você estivesse concentrando essa energia ali, um selo final para os seus olhos durante o seu estado de meditação. A gente vai praticar isso nos mudras também, tá? Bom, outra direção também. Na Vamos olhar para o nosso umbigo, a direção do umbigo, o solar plexus, que é o Nabi chakra. Nabi chakra drishti. A gente vai, a gente vai fazer ele no Adho Mukha Sivanasana, né? Olhar ali na direção do umbigo. Vamos. Hasta Drishti, quando a gente olha para a nossa mão. Hasta é mão em sânscrito. Então, o olhar na mão, hasta. Que vai ser durante as posturas, né, para fazer a integração dos movimentos com a mão e os mudras também. As posições em que a gente estica a mão, como Trikonasana, como, né, a gente vai esticar ali uma mão para frente, Ardha Chandrasana, por exemplo, também as posições laterais em que a gente estica a mão e trabalha os mudras. A gente olha na direção da mão. Da mesma maneira, nós vamos olhar para o pé. Pada Drishti. Os pés também, a gente, toda vez que a gente for em direção aos pés, como Padangusthasana, Janushirasana, que a gente está fazendo essa dobratura, esticando a perna nas posições de chão, por exemplo, né? Ou algumas posições de balanço também, como o Parsivottanasana, que a gente vai em direção ao pé, é a direção que a gente quer alongar o corpo, né? A gente está sempre indo na direção. Se a gente fizer uma curvatura logo aqui, a gente para de se desenvolver, de aprofundar, né? Então a gente tem que ir na direção do pé, vai auxiliar o corpo a conquistar essa profundidade cada vez mais na posição. Vamos lá para os dedões. Vamos olhar para a ponta do dedão.
Ponta do dedão. Que é Angustamadai Drishti. Angustamadai Drishti. Essa também vai vir na concentração durante algumas posturas de mão, que a gente tem mudras. E, por exemplo, no Virabhadrasana 1, que a gente faz aqui a elevação com as duas mãos juntas, a gente olha para a ponta do dedão. Olha isso. Todas as vezes que a gente eleva as mãos aqui, ó, juntas, por exemplo, Utthikatasana, também a posição da cadeira, que a gente está com as duas mãos juntas, esticadas, a gente olha para a pontinha do nosso dedão. Interessante. E Urdhva-drishti. Ainda falta mais uma. Urdhva-drishti. Urdhva vai ser a fixação do olhar para cima. Para cima, exatamente. Quando a gente olha lá para o céu. Urdhva é esse movimento ascendente. Então, toda vez que a gente faz esse movimento ascendente para cima, né? Olhar para cima. E mais um, me deu espaço aqui, deixa eu colocar isso aqui do lado. Faltou um espacinho para mim aqui. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Vou abrir esse espaço aqui. E a nossa outra, que são duas, na verdade, por isso que às vezes a gente vai ver 7 ou 9 descrições de dristes. Essa é uma que conta para dois lados, que é exatamente você olhar para o lado, para total lateral, tanto para a esquerda quanto para a direita, para o cantinho dos olhos, exatamente. Que é o Parsva Drishti, olhar para as laterais. Tanto esquerda e direita, né? Parsva. Que ajuda a gente nas torções e em todas as posições laterais, né, de orientação completamente lateral. Nas torções, por exemplo, quando a gente simplesmente se faz a torção aqui para o lado esquerdo, ficaria muito esquisito se a gente tentasse olhar para o lado direito, né? O corpo ia ficar meio esquisito, assim, não ia aprofundar na prática, né? Isso é muito lógico, né? Muito intuitivo. Porém, se a gente está aqui assim e a gente não sabe essa direção, a gente pode olhar para cima, para baixo, como que a gente vai ter a concentração de sentir a profundidade das coisas? Olha, né? Como a gente vai sentir essa profundidade? A gente pode se perder nas distrações do olhar. Então, não, agora que você integra o driste na sua torção, você tem a direção correta do corpo e mais capacidade de se concentrar e perceber os movimentos sutis internos que estão acontecendo, né? Então vamos lá, ó. Bem simples da gente integrar isso na nossa prática, não é? A gente já viu os alinhamentos, mas olha quanta coisa agora a gente vai acrescentando essas camadas, né, da nossa prática.
Agora com os olhos integrando também cada uma das posturas, não é? Então a gente vai ter sempre esses olhares aqui para poder ajudar o corpo a ir e se aprofundar. O olhar na pontinha do nariz, o espaço entre as sobrancelhas, o olhar no umbigo, o olhar nas mãos, o olhar nos pés, na ponta do dedão, olhar para cima e olhar para os lados. Certo? Tem uma também que nos ajuda muito, que não está ali no livro também, mas você pode ver, ajuda nas posições de balanço. Para muitas pessoas pode ser meio desconfortável e ficar uma prática avançada, você trazer para a pontinha do nariz, que as pessoas vão ver tudo vesgo e não vão conseguir se balançar, já estou sentindo a tensão aqui, não é? Então, para uma abordagem inicial mais simples, você pode simplesmente focar num ponto à sua frente, quando a gente vai fazer posições de balanço em pé. É focar num ponto à sua frente, olhar sem ver, mas focalizando ali. Isso ajuda mais a pessoa a ter uma concentração. Se ela está olhando, ela não sabe para onde olhar, o corpo vai para cima, vai para baixo, vai para o professor, vai para a blanket, vai para o tapete, como que a pessoa vai ficar aqui no balanço, sentindo esse balanço do corpo por algumas respirações? Ela não vai conseguir experienciar essa esse processo está acontecendo ali e ela vai ficar frustrada, né? O olhar ajuda muito na execução dos asanas, para trazer concentração para a mente, para trazer um estímulo da nossa capacidade intuitiva, racional e do sistema nervoso para acalmar e estimular os processamentos do nosso corpo. Então vamos fazer uma prática junto quanto a isso. Alguma dúvida até aqui? Pode abrir seu microfone. Dúvida não, acho, mas realmente tem algumas dessas que eu não sabia, ou assim, fazia sem me perceber. Tipo, esse aí do dedal, eu totalmente estava desligada, não fazia ideia. Eu só estava focada em olhar para cima, mas não para o dedal, né? Mas Então, é tudo bem interessante. também. O importante é você conduzir os seus olhos durante a prática também, entendeu? E vão ter algumas variações, não tem problema. Por exemplo, a gente pode fazer o Pavista Konasana olhando para cima ou olhando para a pontinha do nariz, entendeu? O seu Virabhadasana, ele está com a mão junta, se ele tiver com a mão separada, você vai olhar para o céu. Se ele tiver com a mão junta, o que está na tua direção vai ser a ponta do seu dedão, da mesma maneira, né? Então, olhar para cima, olhar para a ponta do dedão, vai estar valendo. Se você já está estimulando e direcionando o seu olhar durante a prática, já é uma consciência de uma camada ali que você está praticando umas técnicas que estão realmente trazendo ainda mais impacto, né? E tem essas variações. E é muito intuitivo, como eu falei, né? Que você, às vezes você já está ali fazendo a coisa, não é que você está pensando em fazer, mas você já está fazendo, né? É bem interessante conhecer a teoria, né? Traz isso também. Fato, É fato. A interessante. teoria traz ali essa intenção, com essa classe, trazer uma outra perspectiva ali para vocês, né? Na técnica, na forma que vocês vão estar ali executando com mais precisão todo o tempo, né? E é simples de poder visualizar isso, né? Principalmente agora que nós vamos fazer essa breve prática juntos, tá bom? Para internalizar tudo isso aqui. Então, vou mover meu quadro aqui para o lado. Deixa eu botar ele aqui. Me ajuda com esse tapetinho aí, por favor, para ver se está no lugar certo. Tem que chegar um pouquinho para trás. É. Ah, beleza. Vou tirar. Tá me vendo? Não, né? Vou mais Sim, pra... tô vendo, tô vendo. Ah, tá. Tá vendo. Vai ser uma prática bem simples, mas só para a gente poder experienciar isso junto. Tá.
Maravilha. Primeiro vamos fazer esse alinhamento ali de baixo para cima, dos pés até o topo da cabeça. Relaxa o corpo, feche os olhos. Feche os olhos, respira. Maravilha. Agora abrir os olhos. E eu vou primeiro, vamos fazer um exercício ocular. Antes da gente fazer a prática dos drishtis, vamos fazer um exercício ocular. Trazendo os olhos lá para cima. Segura os olhos lá em cima. Só os olhos, não a cabeça. A cabeça continua olhando reto, só os olhos lá para cima. E relaxa. Soltou, fecha os olhos. Abriu de novo. Agora eu vou olhar para baixo. Olha lá para baixo. Só os olhos mexem, não a cabeça. E fechou os olhos. Agora abre os olhos de novo. Eu vou mover os olhos, ó, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Mexendo os olhos de um lado para o outro. E fecha os olhos, relaxa. Agora abri o olho. Vou fazer um semicírculo, ó, da esquerda para cima para a direita. Da direita para cima para a esquerda. Um semicírculo lá para cima. Da esquerda para cima, direita, direita para cima, esquerda. Só para cima, de um canto ao outro. E relaxa, fecha os olhos, relaxa. E agora abrir os olhos, mesma coisa, só que para baixo. Esquerda, rolou para baixo, lá para a direita. E rola para a esquerda. Só os olhos mexem. Você vê como é bem intuitivo o corpo querer também seguir a direção, né? Perde o equilíbrio, parece, né? Uhum. E feche os olhos. Fechou os olhos. Agora, com os olhos fechados, traz a direção do olhar entre as sobrancelhas. Como se estivesse olhando para cima e para o meio. E relaxa. Agora com as mãos, ó, passa uma fricção com as mãos. E vou fazer uma suave massagem aqui ao redor dos olhos. Massageie ali todo o globo ocular, gentilmente. Muito bem. Esses foram exercícios oculares. Você já pode sentir uma certa tensão nos olhos quando a gente faz isso e não está acostumado, né? Imagina você concentrando o seu ponto focal durante toda a prática, né? Então vamos lá. Vamos na frente do nosso tapete e vamos fazer uma prática bem simples, mas agora integrando o nosso olhar. As mãos no peito, vou trazer o olhar na direção da pontinha do nariz. Nasagra Drishti. Toda vez que eu for me concentrar aqui, que eu estiver em meditação, que eu estiver em Samasthiti, trago essa atenção na pontinha do nariz. Todas essas práticas podem ser feitas com o olho aberto ou com os olhos fechados. Então, inspiro as mãos lá para cima, vou olhar lá para cima, Urdhva Drishti. Expirou na pontinha do nariz, Uttanasana, vai lá para baixo, lá para baixo. Vou olhar na pontinha do nariz. Mantenho o olhar na pontinha do nariz,
Inspirou, alinhei a coluna lá na frente. Mahachatyasana. Pode olhar lá para cima agora, tenta olhar lá para cima entre as sobrancelhas. Vai sentindo o alinhamento do corpo. Inspirou. Expirou na pontinha do nariz, o topo da cabeça desceu. Inspirou lá para cima, pontinha do nariz e olhou lá para o topo do céu. Expirou as mãos no peito. Bem simples até aqui. Né? Para a posição de balanço. Vamos olhar ali para um ponto ali na frente e só levantar aqui a perna direita. Subir o joelho direito. E fica olhando ali para um ponto à sua frente. Percebe como você pode sentir o seu balanço melhor. Se você desvia esse olhar, você quase que perde o seu equilíbrio. Quanto tempo você consegue ficar fixando o seu olhar nesse ponto? Sem a sua mente se distrair, sem captar outras influências ao redor. Isso vai se progredindo com essa prática. E soltou, vamos trocar a perna. Mantenha um olhar fixo num ponto à sua frente. Subiu o joelho esquerdo. Pode fazer isso com a pontinha do nariz, mas você vai ver que é um pouco mais difícil se você ainda estiver tensionando muito o seu olhar. E devagar, solta. Inspirou as mãos lá para cima, olhei lá para cima. Juntou as mãos e agora eu vou olhar para o dedão, para a ponta do dedão. Angustamadai Drishti. Inspirou, expirou na pontinha do nariz, olhou na pontinha do nariz. Uttanasana. Inspirou, olhando entre as sobrancelhas, Mahachatyasana, ou na pontinha do nariz. Expirou, Chaturanga Dandasana. Mantenha o olhar na ponta do nariz e vai lá para baixo. Inspirou, Bhujangasana, pontinha do nariz. Expirou, Adho Mukha Sivanasana. Agora o olhar vai lá no umbigo, Nabhi Chakra Drishti. Tenta olhar na direção do umbigo, ver como vai na direção de aprofundamento correto do asana. E vamos olhar para as mãos ali na frente, ó. Perna direita foi lá na frente, calcanhar com calcanhar. Inspirou, subiu, Virabhadrasana. Ó, as mãos juntas. Full Virabhadrasana. Eu vou olhar ali para a pontinha do dedo. Inspirou, esticou a perna lá de cima, na frente. Expirou, as mãos lá para trás, vou segurar aqui o cotovelo. Inspirou ali lá para cima. Expirou na pontinha do nariz, até olhar ali para o meu dedão do pé. A direção que eu quero que o meu corpo vá, alongando com a perna. Quando eu chego aqui no limite que eu queria, então eu olho para a pontinha do nariz. Inspirou. Expirou, soltei. As mãos vão lá na frente. Vamos lá para trás no Adho Mukha Sivanasana, olhando lá para o umbigo. A outra perna foi lá. Inspirou, Virabhadrasana. Angustamadai Drishti, olhando lá para a ponta do dedo. Inspirou, subiu. Na ponta do nariz, abraçou o cotovelo lá atrás. Inspirou. Expirou, desci
Parsivottanasana, e olhei lá para o dedão do pé. Inspirou. Expirou, soltei as mãos. Perna da frente foi lá para trás. Posições laterais agora. Perna direita subiu. Calcanhar com o arco do pé. Inspirou, estiquei. Ó, vou olhar para minha mão ali na frente. E desci, Virabhadrasana 2. Olha o olhar aqui na mão, firme na mão. Da mesma maneira, inspirou, a mão vai lá para cima, eu continuo com o olhar na minha mão. Expirou, o Chitta Trikonasana. Estiquei a mão na frente. Vou olhar para minha mão esquerda, que vai lá para cima agora. Olha no meio da palma da sua mão. Tenta olhar lá na palma da mão. Inspirou. Expirou. Devagar. Virei, 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 virei. Ó, joelho no chão. Vou olhar para frente ali na pontinha do meu nariz. Inspirou. Expirou, desci. Perna da frente foi lá para trás. Perna esquerda foi lá para frente. Inspirou. Virabhadrasana. Olhei lá para minha mão. Hasta Drishti. Mantenha o olhar na mão, a mão vai lá para cima. Inspirou, reverse. Expirou, esticou a perna da frente, Trikonasana. Desci, agora minha mão vai olhar para a mão lá de cima. Estou na palma da mão. Inspirou, expirou. Virei para frente, a pontinha do nariz. Joelho no chão. Inspirou. Expirou, Adho Mukha Svanasana, olhei lá para o umbigo. Então vamos cruzar as pernas, levar as pernas esticadas lá na frente. Ó, relato, inspirou, subiu. Paschimottanasana. Vou olhar lá para os dedões do pé. Essa é a direção que eu quero que o meu corpo vá, em direção ao dedão do pé. Para ajudar o alongamento ali da lower back, né? Das costas. E quando você chegar no máximo, aí sim, a cabeça desce, olhando para a pontinha do nariz. Isso vale para todas. Inspirou, subiu, ó. Dobrou a perna direita, Janur Sirsasana. Também vou olhar ali para a perna, para o pé, para o dedão do pé. Inspirou, subiu. Inspirou, vamos trocar a perna. Vamos trocar a perna. Se inspirar, olhar lá para cima para alongar a coluna, preparar para a postura. E expirar, descia em direção ao pé. Tanto que se eu já fosse direto olhar para o meu joelho aqui, as minhas costas iria dobrar e eu não ia conseguir ir mais para frente. Que a gente quer nessas posições aqui trazer a barriga perto da coxa. E devagar soltei. Inspirou. Expirou. Vamos cruzar as pernas. Cruzei a perna. Inspirou as mãos lá para cima. Expirou, torcer. Vamos torcer lá para o lado esquerdo. Lá para o lado esquerdo, lá para o lado esquerdo. E deixe os olhos correrem lá para o cantinho do lado esquerdo. Mantenha os olhos colados lá no canto.
E a cada respiração aprofunda, você vê como o corpo vai naturalmente nessa direção que o olhar está sugerindo. Veja como seria estranho tentar olhar para o lado direito agora. Só o olhar. Se você trazer só o olhar para o lado direito, você vai ver que soa estranho. Não ajuda o corpo. Inspirou no meio, lá para o outro lado. Agora vamos deixar o olho guiar essa posição. Inspirou no meio. Ó, a gente vai pegar aqui os dois dedões, o Pavista Konasana. Vamos fazer bem, de uma forma bem suave, ó, para você explorar isso. Olha na pontinha do nariz, o olhar na pontinha do nariz, Nasagra Drishti ou Urdhva Drishti. Eu vou olhar lá para cima também. Também me ajuda a dar a direção que eu quero, porque essa é uma postura de balanço e uma postura de elevação também, ao mesmo tempo, né? Então ajuda a olhar lá para cima ou olhar na pontinha do nariz. E nós vamos cruzar a perna, cruzou a perna, posição sentado. Vai, inspirou, expirou, as mãos no peito. Vou fazer Chin Mudra e Chin Mudra, colocar os polegares e o indicador conectados e as mãos sobre o joelho, posição de meditação e mudra de concentração. E aqui nós vamos fechar os olhos e trazer o olhar entre as sobrancelhas. Como se eu estivesse olhando aqui nesse espaço entre as sobrancelhas. Mantenha o seu ponto focal mesmo com os olhos fechados. Algumas pessoas relatam perceber cores, intuições, fortalecendo o poder da própria personalidade também. Quanto tempo você consegue ficar com o seu olhar focado num ponto, sem gerar tensão e sem se deixar levar pela distração? Essa investigação dessa qualidade da mente é o que nós aprendemos com os drishtis. Thank you. Alguma pergunta? Eu acho muito difícil olhar para esse ponto enquanto a gente está fazendo os asana. Agora, da sentada, eu acho muito, sei lá, relaxante, assim, tipo uma sensação de serenidade quando eu estou parada pensando nisso. Mas durante os asana, acho muito difícil. Para olhar entre as sobrancelhas? Se eu estou É, parada, tipo, meditando, eu consigo visualizar isso e tenho essa, sei lá, sensação de tranquilidade, serenidade, muito legal. Mas durante o movimento, eu acho mais fácil olhar para um ponto fixo que olhar para nós, né? Para o terceiro. uhum, sim, total. Manter esse ponto aqui, como eu falei, já é considerado uma prática avançada, já é um mudra no yoga, né? Então, no início, pode trazer um certo desconforto. E aí você preferir outros recursos, porque a gente não quer gerar essas tensões enquanto a gente está praticando yoga, né? Mesmo que a gente faça com effort, né? Que a gente coloque ali um willpower para fazer, a gente também não quer gerar essas tensões.
Então, no início pode ser um pouco desconforto e sempre que você sentir esse desconforto, release, tá? Solta o olhar focal, dá uma direção mais suave, porque provavelmente você está colocando muita atenção ali, né? Mas realmente, esse especificamente, Brumadai Drishti, de olhar entre as sobrancelhas, é uma prática mais avançada. Requer uma naturalidade já nessa fixação do olhar, né? Mas pode ser feito outras direções também durante a prática dos asanas. Por isso que a gente tem essas outras técnicas, dessas outras direções, né? Que vai fazer com que a gente tenha uma direção correta para o corpo ir. E sempre, da mesma maneira quando a gente está fazendo asana, que a gente bota muita força, lembre-se disso. Menos tensão. Menos tensão dá mais naturalidade para o seu movimento. Para tudo, né? Para tudo. E para todo momento que a gente está na rua também, né? Que a gente está meio perdido, dar esse ponto focal ajuda muito na nossa vida e fora, não só na nossa prática. Na prática você vai ver quanto isso vai desenvolver, vai improve, né, a sua prática assim, numa direção mais profunda, né? Mas na vida também ajuda a gente a ter mais, não só ali esse estímulo que a gente está trabalhando aqui na nossa prática, né? De estar centrado de foco, de tudo mais, a gente sabe que agora a nossa direção, né, o nosso olhar pode trazer uma direção para a nossa vida. Né? Tudo depende da nossa perspectiva, depende se a gente está olhando na direção certa ali, né? Numa direção favorável para o lugar onde a gente quer ir. Não é isso? Então aqui é como se lá no laboratório a gente distingue essas técnicas acessíveis que estão no nosso corpo, mas que vai improve na nossa vida real. Essa é a grande intenção, né? Trazer mais foco para as nossas ações. E tudo isso é feito sem gerar tensão, com mais naturalidade, né? É um reminder também, É, né? desse Um aqui. reminder também que ajuda a gente a manter esse estado de meditação, né? Que consegue ter uma perspectiva de observador dos fatores externos, né? Tudo que a gente está aqui subjetivo são fatores externos. Então, quando a gente começa, às vezes a gente se perde nesses estímulos também, né? E está tudo bem, é parte da vida. Mas é legal que a gente tenha um ponto interno, um ponto seguro ali de um observador de todo esse caos de emoções e pensamentos, para que a gente não se deixe levar e acabe gerando sofrimentos completamente indesejáveis, né? É sobre isso que a gente está olhando ali. Todas essas técnicas do Hatha Yoga são para trazer essa liberdade do indivíduo, que está para além desses, se libertar desses motivos externos que geram sofrimento na gente, né? E aonde a meditação é um fator poderosíssimo para isso, porque a gente passa a observar de uma perspectiva diferente para não se identificar com esses objetos, né, que estão ali gerando ações automáticas na gente, né? Então é muito mais sobre ter um corpo flexível, um six-pack ou fazer uma handstand, né? Toda essa prática traz um benefício de potencializar a nossa saúde em vários níveis, sem dúvida, né? Mas essa particularidade da nossa mente, do nosso eu, da nossa perspectiva interna para ver o mundo em fora e interagir com ele, reduzindo o sofrimento e trazendo harmonia para todos os aspectos, né? E essa é mais uma técnica que eu espero que traga uma perspectiva, nova perspectiva, um novo olhar agora sobre a sua abordagem com a prática física e também com a condução do foco da direção que você quer ir. Muito legal essa aula. Gostei. Muito interessante. Legal, fico feliz que você gostou, Laura. Pratique,
tá? Pratique, tudo virá, tudo faz sentido, né? Aqui é um taste, né, no conceito, na teoria ali, a gente fez uma prática onde dá para experienciar isso por se tratar de uma coisa bem intuitiva, né, bem lógica, não tem muito para onde fugir, a direção ela está sendo mencionada ali, e quando a gente recruta o olhar para isso, tudo fica mais favorável, né? Agora traz uma nova camada a partir da sua percepção. E dali a gente vai começar a introduzir ainda mais técnicas internas. Por isso que é importante a gente saber conduzir o olhar para aumentar a nossa percepção dos movimentos sutis internos. Porque agora a gente está com menos distrações porque a gente sabe aonde focar, né? Uma ferramenta fundamental para a nossa prática. Espero que você aproveite-a e pratique para ter, né, para experienciar esse novo olhar. E qualquer dúvida que você tiver também, pode escrever para a gente ali, tá bom? Colocar ali, se você, porque na prática é que a gente começa a trazer questões, né? E essas questões são fundamentais para o nosso entendimento da coisa, da forma de cada um. E isso soma para todos também, né? A gente está sempre observando e analisando isso. Alguma dúvida, Laura? Não, só uma perguntinha prática. Ah, como no começo a gente fez uns exercícios, né? Antes de começar os asanas, se aconselho, assim, qualquer momento do dia a gente deveria parar aí uns 5 minutinhos e tentar fazer esses exercícios também, não? Para acostumar a nossa mente, o nosso... Fato, né? Isso é um fato. E sem dúvida nenhuma ajudaria muito. Só esses exercícios já trazem todo esse estímulo do sistema nervoso que já dá já improve, né, a nossa saúde. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Só esses exercícios oculares já por si só trabalham profundos impactos na nossa saúde, na nossa concentração, na nossa qualidade de administrar as atenções da nossa vida, né? Então são ver como são exercícios bem simples, bem básicos, mas que já geram um estímulo profundo, não é? Só eles por si só, praticados em alguns momentos do seu dia a dia, sem dúvida nenhuma, já traz um condicionamento para essa musculatura que a gente não está ali acostumado a lidar, muitas das vezes, né? Isso pode ser feito de manhã, isso pode ser feito à noite, né? À noite, quando você está ali com a vista já cansada, por exemplo, né? As pessoas que trabalham muito tempo, imagina, a gente está o tempo inteiro ou no celular ou então de frente para o computador, né? Gerando essa vista cansada, né? Então, esses tipos de exercícios são feitos para justamente dar esse refresh, né? Mesmo quando a gente está com o corpo cansado, a gente não vai para a academia malhar e depois a gente se sente bem, né? É a mesma coisa. Isso traz a própria circulação sanguínea ali, né? A própria tirar padrões repetitivos, né? Que a gente está o tempo inteiro olhando para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Quem olha para o canto do olho, né? Quem gira o olho dentro do globo ocular? Né? Os yogis fazem isso há muito tempo, né? E sem dúvida isso faz a conquista de uma saúde para a nossa visão, para o nosso sistema nervoso e para a nossa capacidade de se concentrar, que muita gente está aí fora perdida, né? Não consegue dar um foco, uma direção, né? E é parte do que a gente construiu como sociedade, dar esse tipo de influência para a gente o tempo inteiro. Então a gente tem que ter recursos que contrabalanceiam isso, né? Também vão trazer uma qualidade de saúde para a gente, senão a gente vai ser drenado aí por todas essas influências externas. E a gente aprendeu que Legal. a verdadeira energia está dentro da gente, né? Muito legal. Eu sei, nunca provei, mas sei que tem um tratamento Ayurveda que foca justamente nos olhos. Acho que é tipo um óleo que eles Sim, sim. aí não sei em português, mas eles colocam nos olhos justamente para os olhos cansados junto com os exercícios, mas eu nunca provei esse.
esse que você explicou hoje já deu o background do tratamento também, provavelmente. Que é Uma conectar. técnica de limpeza que a gente faz também no yoga, um Sat Karma, é o Tatraka, né? Que é você centralizar o seu olhar num ponto, ou geralmente o dedão, ou tradicionalmente faziam com uma vela à distância, sem piscar. Que aí quando você não pisca, você começa a produzir lágrimas do seu canal lacrimal, fazendo uma limpeza dos olhos. Uma limpeza natural, completamente natural, e um estímulo muito lindo do nosso globo ocular, das nossas córneas, de todo esse sistema aqui. Olha que Como tá? interessante. Tá traca? Tatraka, yes. Vou procurar isso, bem interessante. E existe uma terapia xamânica, né, fora do yoga, que é um colírio de limpeza dos olhos potente, chamado Sananga. Eles pingam um colírio no olho que arde muito, né? É conhecido como uma medicina da floresta, que faz a limpeza também dos canais lacrimais, toda uma limpeza do olhar, sua visão fica clear, Mas você faz né? tipo ritual assim? Ou... Oi? Você faz em casa ou você faz tipo parte de um ritual? Ou Parte de um tipo, ritual. É ah, parte de um sim, ritual. do É, médico. geralmente está inserido em alguns rituais com medicinas sagradas também. Ah, Mas você vê, né? É um local importante, e é a janela da nossa alma, né? A maneira como a gente vê o mundo e transmite também o nosso mundo interior, muito além das palavras, né? Um olhar vale mais do que 1000 palavras, né? verdade. Muito legal. Obrigada. Disponho. Obrigado a você pela sua atenção aqui, pelo seu foco com essas palavras. Espero que traga uma boa perspectiva para você agora, a partir dali. Pratique. Qualquer dúvida, por favor, mencione aqui para a gente, tá? Estamos estudando juntos. Com certeza, obrigada. Obrigado. Tenha um ótimo dia. Até Bem, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau, Laura. Um prazer ver você aqui. Tchau. Tchau, Até Lu, mais. também. Tchau, amor. Tchau. Manda um beijo.